Fala pessoal, boa noite. Pontualmente às 22 horas, estamos aqui no nosso 16º dia de oração e jejum pelo nosso país. Faltam somente 5 dias para poder acabar. Né? Tá sendo muito bom, né? Acredito que quem não teve aí, não tem, né, o hábito de orar, tem criado esse hábito de orar. Para mim, principalmente, aí tem ficado realmente um hábito, né? Todos os dias, 10 horas, orar aqui com vocês, né? Passo o dia e falo, opa, né? Hoje às 22 horas tem oração pelo nosso país, né? E hoje nós temos duas pessoas muito especiais aqui, Gabriel Guedes, Pastor Guga. Tenho certeza que hoje também será incrível. E, poxa, realmente não queria que acabasse, né? Mas tudo tem um propósito, tudo tem seu tempo, né? E tenho certeza que muitas pessoas estão sendo abençoadas. Hoje, inclusive, né, estava aqui em casa, né, na casa da minha sogra, e aí veio um pessoal da igreja aqui, presbiteriana, né, cantaram 2 músicas e oraram aqui para nós, né, por mim, pela minha família e pelo Brasil, no meio da rua, né, crente é meio doido, e a gente percebe, né, o cuidado de Deus com tudo, né, cuidado de Deus com todas, com o nosso dia a dia, com a nossa vida, né? Então, graças a Deus que tudo isso tem acontecido, né? Pega a sua Bíblia aí, em Mateus 6. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia. Graças, paz, boa noite para você que está entrando aí agora. Então, vamos lá, Mateus 6. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Por mais que nós estejamos aqui, né, dos 21 dias, orando em conjunto aqui pela nossa nação, jejuando também, não tira o fato de que você precisa ter um tempo a sós com Deus no seu quarto, tirar uma oração, né, intencional. Ontem nós aprendemos, né, com o pastor Anderson que existem 4 tipos de orações, né, e você precisa realmente orar, né, tanto de intercessão, quanto de petição, né, quanto oração de guerra, e tanto orar também uma oração de adoração. Então você precisa ter isso no seu dia a dia, né? É o nosso fôlego, é o nosso oxigênio. Eu percebo, né, que todos os grandes homens, né, desde Bill Hybels até Billy Graham, até Spurgeon, até Chesterton, todos eles colocam realmente o poder absurdo sobre a oração. E eu me incluo nisso, tá? Que, poxa, vida tão corrida, tantos compromissos, tantas coisas para poder fazer, e a gente acaba deixando, né, de lado esse tempo tão precioso. Então, nem que seja, né, antes ali de dormir, separa um tempo, né, ora, né, ali, e você vai perceber que faz toda a diferença, né? O que mais, né, o diabo quer é fazer com que você ache que orar ou não orar não faz nenhuma diferença. E pelo contrário, né, orar faz toda a diferença. E não orar também faz toda a diferença, né? Porque você está deixando de fazer algo incrível, deixando de colocar um poder muito forte a seu dispor, né? Então, esse momento aqui que eu tive para poder falar com vocês é que a Bíblia, né, deixa bem claro aqui, em capítulo 6, versículo 6 de Mateus, para você fechar a tua porta e o Pai, né, que está em secreto, que te vê em secreto, te recompensará. Então, tenha um momento em secreto com Deus, tá bom? Vamos lá. Então é isso, fechando aqui a minha Bíblia, vou chamar aqui hoje Gabriel Guedes para poder louvar aqui conosco. Deixa eu colocá-lo aqui, peraí. Gabriel Guedes. Vitorioso és. Será que ele vai cantar essa? Já somos mais de 20 mil aqui, glória a Deus. Fala, Gabriel. Fala, mano. Tudo bem? Cara, como é que você tá? Tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Bom falar contigo. Já aproveitando para te dar os parabéns aí pela boa notícia. Obrigado, pô. Deus abençoe por esse novo tempo aí, que seja bênção em nome de Jesus. Já estamos felizes aí com essa notícia por aqui também. Amém, obrigado.
Eu ia te zoar, falar que você tá parecendo com o Luan Santana, Meteoro da Paixão, mas eu nem vou zoar. Depois de parabenizar, tá tranquilo, glória a Deus. Da hora. Pessoal, boa noite, graças a Deus aí a todos que estão entrando. Né, para os seguidores aí do Gabriel Guedes, que estão entrando aqui agora, não sabem o que está acontecendo, né? O nome da live está aí, 16/21 Oração pelo Brasil. O que significa isso, né? Nós estamos fazendo, né, uma oração em jejum pelo nosso país. Já passaram aí, né? Hoje é o 16º dia e nós não estamos orando por um partido, nós estamos orando por um político. Eu sei que quando fala-se orar pela nossa nação, fica muitas das vezes indissolúvel, né? Não orar pelo governo, porque o governo, né, dita muito do que está ao nosso dia a dia, mas nós também estamos orando por eles, né? Eles não são o único alvo da nossa oração, porque o partido, os políticos fazem parte do nosso Brasil. Então aqui não estou como um político, né? Estou como aqui, né, um cristão, né, um filho, uma parte desse corpo que se preocupa com o nosso país, né, que quer que as pessoas se aproximem de Deus. E eu chamei aqui pessoas alinhadas ao reino, né, tanto da área musical quanto da área também pastoral, para darem uma palavra, né, para depois orarmos e a gente ser alimentado. Muitas pessoas aqui, Gabriel, têm comentado que, poxa, eu não tinha o hábito de orar e estou começando a orar. Nossa, Nicolas, meu coração era muito fechado para poder orar pelas autoridades e agora eu estou orando. Nossa, Nicolas, eu estava desanimado e agora passei a ficar animado, comecei a ter esperança novamente. Então, assim, graças a Deus, todo mundo que está passando aqui, né, tem conseguido colocar algo muito precioso, né, no coração, na alma de quem está passando aqui. Então, não faça desse momento aqui somente um momento de, nossa, quero somente me encher. Não, se encha para poder também conseguir encher uma outra pessoa. Sim. Amém? E aí, Gabriel, pode ficar à vontade aí, meu irmão. Legal, cara. Muito, muito feliz de estar aqui, porque nós, até mesmo a galera que me segue, a maioria das pessoas que me acompanham são jovens. Amém. E muitas vezes a gente, até como filhos de pastores vivendo na igreja, a gente tem essa ideia de que não, a oração é função talvez do meu pai, ou então da irmãzinha lá do círculo de oração, as irmãs do rock, mas, cara, não terceirize, não deixe para outra pessoa cuidar da sua intimidade com Deus. Amém. Quando você ora, você está falando com o Senhor, você está realmente tendo... Como que você pode conhecer alguém que você nunca trocou uma ideia com ela? Você não pode conhecer o seu Deus se você não passa tempo com Ele, falando com Ele. Então, eu estou muito feliz por nós estarmos aqui e agradeço pelo convite de estar sendo mais um incentivador para que a nossa geração se levante, se coloque como intercessor, como alguém que realmente entende a necessidade que nós temos como pessoas, indivíduos individuais aqui, CPF, mas também como igreja, como nação, como país, em nos colocarmos diante de Deus e realmente termos uma vida de oração. Eu gosto muito quando eu olho, por exemplo, para a vida do meu pai. Ele tem um horário específico dele com Deus, que ele acorda mais cedo que todo mundo. E se você vai ver, ele tá. Se você acorda antes, assim, você vê que ele está lá no cantinho dele ajoelhado, orando. E isso é um exemplo que eu trago para a minha vida de ver tantas batalhas vencidas através da oração. Mas eu gostaria também de, nesse momento, trazer alguns louvores aqui. Amém. Que sirvam de encorajamento. Inclusive, tem uma palavra aqui, um versículo em Filipenses que eu gostaria de ler. Filipenses 2, versículos 8 e 9, diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém. Versículo 10 agora: para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Por que eu estou lendo esse versículo? Ano passado, meados ali de agosto, eu conheci uma canção que acendeu uma chama no meu coração. Falei, meu Deus, essa canção é muito poderosa. Sabe quando você está num dia mal, alguém te manda uma canção e aquilo te serve como refrigério? E essa canção, para a glória do Senhor, eu tive o privilégio de poder gravá-la. Ela se chama Santo para Sempre. E tem um momento ali, assim, eu creio muito que Deus traz canções específicas para momentos específicos, para serem cantados, não à toa, sabe? Canções que vão realmente marcar um tempo, coisas que a igreja precisa declarar através de canções. E nós gravamos essa música o ano passado, ela foi lançada só esse ano, mas tem uma parte muito
forte que diz, até estou com o piano aqui, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E olha isso, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Nós temos ido pelo Brasil, cantado essa canção, e realmente o mover de Deus tem sido incrível. Assim, eu incentivo muito a igreja a levantar a voz com autoridade e declarar o nome de Jesus é maior do que todo nome, é maior do que tronos, domínios, governos, poderes. E eu gostaria de iniciar nesse momento cantando essa canção. Se você está aí na sua casa, pode cantar em voz alta. Eu te encorajo, cante comigo. Vamos adorar a Jesus com verdade, declarando o nome de Jesus é mais alto do que qualquer nome. E nada, 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 nada é mais poderoso do que esse nome. Nada vai além do que ele defina. Se Jesus falou, você vai até aqui, você só vai até aqui. E a partir dali o Senhor nos garante a vitória. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Opa, quase cantei a música errada aqui. As muitas aleluia, e o teu povo canta, Santo, Senhor Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Nós declaramos, Jesus, o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, o nome de Jesus é sobre todos. Mais uma vez nós declaramos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia! Os tronos e domínios, governos e poderes, o teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Oh, aleluia! E o teu povo canta, Santo, Senhor Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre.
importa o tamanho da dificuldade, não importa aquilo que você esteja vendo, creia, Ele está acima de todo nome. Ao nosso Deus pertence a vitória. Nós sabemos que Ele é vencedor, por isso nós podemos cantar assim: lutamos com armas de fé, aleluia, e nada irá resistir enquanto adoramos. Levante sua voz, exalte ao nosso Deus, creia em meio às tribulações, em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Diga isso, vitorioso, vitorioso és. Em meio à tempestade Ele está, oh, aleluia. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, aleluia. O inferno não prevaleceu e nada irá, não, e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Levantamos essa adoração, aleluia. Diga, profetize nessa hora, diga: muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos ao nosso amado Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, mas o trono do Altíssimo permanece inabalável. Teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso, que vem ao céu sobre o Brasil, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso, venha sobre a nossa nação, Pai, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso, vem sobre nós, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Nós cremos: vitorioso és. Na tempestade Ele permanece lá, cremos nisso. Teu nome infalível é. Todos os reinos passarão, mas o teu reinado não tem fim, oh, aleluia. O teu nome imutável é. Te adoramos, Jesus. E para encerrar esse momento, eu gostaria de cantar essa canção de vitória, como nós declaramos, como vencemos nossas batalhas. Se você souber, cante comigo aí e diga assim: assim que eu luto minhas guerras, aleluia. Assim que eu luto minhas guerras, em louvor, em adoração. Assim que eu luto minhas guerras, em intercessão, Jesus. Assim que eu luto minhas guerras, oh, pode até parecer, parece que estou cercado, mas
mas eu sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por um Deus fiel. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou, aleluia, assim. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas, com os meus joelhos dobrados, me rendendo, me humilhando, quebrantando meu coração. Nós somos um povo que se chama pelo teu nome. Nós nos rendemos essa noite, nós nos prostramos, pedimos ter misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso país. Nós somos o teu povo aqui quebrantado, aleluia, vem com transformação sobre nós. Parece que estou cercado, mas eu sou guardado continuamente por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou, mas eu não tenho medo, não, pois eu sei quem está comigo, ao meu lado, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por aquele que não perde batalhas. Parece que estou cercado por inimigos, mas quem me guarda é mais forte. Parece que estou cercado, mas sou guardado, porque Ele vive. Eu posso crer, ou mesmo que tudo diga que não, mesmo que eu não veja a saída com os meus olhos, eu posso crer, pois o meu Redentor venceu a morte, que temor não há, aleluia. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo nós podemos crer no amanhã melhor, aleluia, porque Ele venceu a morte e hoje vive para todo sempre. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, não há motivo para duvidar, não, não, temor não há, oh, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, que a minha nação, que a minha casa está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de um guarda que não dorme, não, não, não. Enquanto o inimigo planeja me atacar, eu tenho um Deus fiel que peleja por mim. Ele não dorme, não, não, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está em tuas poderosas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amado Jesus, nesse momento eu quero me unir a essas milhares de pessoas, Pai, e declarar que Jesus é o Senhor da nossa nação,
nosso coração tema, nós trazemos aquilo que nos traz esperança à nossa memória. Oh, ao terceiro dia, o nosso Deus, o nosso Rei venceu a morte e hoje Ele vive para todo sempre. Por isso nós nos apegamos nessa verdade. Mas eu bem sei que o meu país está em tuas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vivo, aleluia. Mas eu bem sei que a minha família, que o meu futuro, que tudo está debaixo do teu controle, que o Senhor não perdeu o controle de nada, 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 está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, aleluia, que o Senhor levante mais e mais guerreiros assim sobre a nossa nação, com esse coração intercessor de realmente declarar as bênçãos do Senhor sobre nós e nosso povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Gabriel, quero te agradecer. Poxa, Valeu, mano. esse louvor aí tá doido. Glória a Deus. Chegou no coração do Senhor, né? Com certeza, Espero que tenha amém. tocado também em seu coração aí. Obrigado aí pela sua entrega, obrigado aí pelo seu louvor. E vi que inclusive você está lançando, né, não sei se é uma nova música ou se é um novo, É um projeto um novo inteiro. álbum, Uhum. um novo projeto, cara, sensacional. Você postou, foi qual música mesmo? Me lembra Cara, aí. é um medley de hinos antigos, talvez o que você provavelmente viu. A Deus seja glória, Isso. a Deus. Eu amo essa música, meu tio, meu avô, assim, cantavam na assembleia, né? Sim. A Deus seja a glória. Assim, e são músicas realmente que não são velhas, né? São Sim, músicas eterno. clássicas. E São eternos. o clássico não é aquilo que é velho, né? O clássico é aquilo que é eterno, já diria Roger Scruton. Então, assim, obrigado por estar trazendo à tona também, né? Essas Amém. músicas que são poéticas, músicas que realmente permeiam, né, para o resto Sim. da nossa vida. Quero te agradecer, meu irmão. Deus abençoe aí. Muito obrigado, viu, de Amém. coração. E Amém. tamo junto aí. Obrigado por esse louvor. Foi, poxa, magnífico. Glória a Deus, galera, que Deus abençoe a sua vida, que essa chama tenha se acendido um pouquinho mais. Não deixe de orar pelo nosso país. E também, como o Nicolas já falou no começo, tenha seu tempo com Deus, que vai mudar a sua vida. E é isso. Mano, Deus abençoe, um forte abraço. Parabéns mais uma vez pelo presente aí que o Senhor deu a vocês, o filhão chegando, ou a filha. E é Amém. isso, continue firme. Tamo junto. Eu já estava esquecendo já, Gabriel, para a gente finalizar aqui, chamar o pastor Guga, um momento onde a oração ela fez toda a diferença, assim, ela foi fundamental na nossa vida. Em algumas lives anteriores, pessoal, acabei não perguntando, porque a própria pessoa já tinha falado, né? Como, por exemplo, a pastora Thalita, que foi ressuscitada, a Cassiane também, né, que saiu da morte para a vida. Várias pessoas já no seu próprio testemunho, na sua própria palavra, já foi deixando seu testemunho. Uhum. Mas queria te perguntar, Gabriel, um momento onde a oração ela fez toda a diferença na sua vida. Legal. 10 anos atrás, aproximadamente, aí eu estava encerrando o terceiro colegial, sempre fui filho de pastor e aquela vida ativa na igreja. Nunca, graças a Deus eu não tenho aquele testemunho assim. Daí eu me desviei, conheci o mundão e voltei. Amém. Graças a Deus não passei por isso. Eu acho que esse já é um grande testemunho, permanecido, essa permanência em Deus. Mas em 2009, enfim, meu pai passou por algumas... Deus permitiu que o meu pai passasse por algumas cirurgias, onde ele fez cirurgias na cabeça. Ele teve, a princípio eram abscessos ali de pus, e ele fez 4 intervenções cirúrgicas e foi tirando partes da cabeça ali. Eu estava no terceiro colegial, assim, aquele momento super
vou para a faculdade, o que vai acontecer na minha vida? Mas foi quando Deus pegou para tratar comigo, quando Deus pegou para tratar com meu irmão, com a minha mãe. Nós nos apegamos, infelizmente, muitas vezes é pela dor que nós nos apegamos mais a Deus, mas foi ali que ele realmente me puxou para mais perto dele, forjou, Amém. sabe, forja de Deus para ser aquilo que Deus tinha até para esses tempos que ele me levantou como um ministro de louvor, de adoração. Ele me forjou ali e, sem dúvida, a oração e o louvor foram as armas que a gente se apegou para assim, não desistir, para não enlouquecer. Meu pai sempre foi o homem de fé da casa, o pastor da igreja. E nesse momento Deus colocou ele ali de lado e falou: quero ver com vocês agora como vocês vão se portar, entre aspas, sozinhos, mas foi através da oração e de muito louvor também, que nós tivemos uma vitória incrível. Meu pai, assim, resumindo totalmente, foram 3 meses de hospital, mas ele saiu do hospital dirigindo, assim, um milagre vivo. Se você ver ele não tem osso daqui até aqui na cabeça, mas não tem nenhuma sequela. Ele veio com várias sequelas durante esse período e o Senhor curou de todas. Então, com certeza, o louvor e a oração foram as armas que nos fizeram vencer nesse período tão difícil que nós vivemos. E hoje nós celebramos ao Senhor, vendo tudo que Ele gerou em nós naquele tempo. Glória a Deus, amém. Pô, obrigado, Gabriel, mais uma vez. Já vou chamar o pastor Guga aqui. Que Deus te abençoe. Te dê aí uma semana abençoada aí. Tamo junto. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, Valeu. tchau. Amém, glória a Deus. E agora, essa aqui tá, a câmera aqui tá ruim. Vou tentar colocar aqui assim, porque tá com uma luz aqui no meio aqui, né? Deixa eu jogar um pouco pra cá aqui. Aí eu acho que aqui ficou um pouco menos pior. Aí, deixa eu chamar aqui o pastor Hugo, então. Aí, amém. Jorge Seife, um abraço aí, meu irmão. Tamo junto. Fala, pastorzão. Fala, Nicolas. Graças a Deus, beleza? Hoje é um dia épico para você, né? Hoje é um dia épico para mim. Ô, comprei o presente pro seu filho. Ou para sua filha. Uai, amém, uai. Sério mesmo? Camisa do Cruzeiro. Mas eu também comprei a do Flamengo. Aí você decide. Não, já decidi. Deixa o Cruzeirão, deixa o Cruzeirão. Tá, Pastorzão, graças a Deus aí, boa noite. Pessoal que tá entrando aí na live também, boa noite. Para você, né, que não sabe o que está acontecendo aqui, a gente está fazendo, né, oração em jejum pelo nosso país. Isso inclui sim políticos, isso inclui sim partidos, mas vai muito, muito além do que isso, né? Nós temos orado aqui, graças a Deus, por cura, né, por libertação, temos orado pela nossa família, orados por misericórdia, né, por graça, orando para que a gente, né, tenha um coração de compaixão. Estamos aprendendo, né, sobre oração, sobre como deve ser feito, né, o direcionamento que deve ser feito. Basicamente, a gente está pedindo para poder mudar realmente os nossos corações. Então, a gente tem aqui, primeiro, né, dado uma palavra, depois a gente tem orado aqui pelo nosso país. E fiquem realmente aí, pastor, fica à vontade aí. O senhor, sou suspeito de falar das ministrações que eu já vi suas, realmente nenhuma eu esqueci, está tudo no meu coração, porque realmente fez muito sentido para minha vida, porque eu sei que vem do alto. Então fica à vontade, né, para poder falar o que Cristo trouxe para você, para poder falar aqui. E depois, né, a gente finaliza aí com uma oração, tá? Se quiser já emendar a palavra, tiver no clima já orar, fica à vontade aí. Tá bom. Primeiro, estar aqui com você, Nicolas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E foi um grato presente do Senhor te conhecer nos últimos tempos. A primeira lembrança que eu tenho na igreja aqui foi o Espírito Santo vindo, você de mãos abertas, o Senhor vindo sobre você. Amém. E você naquele momento de entrega. Então, ali eu vi um homem rendido. Então, primeiro, glória a Deus pela tua vida. Feliz pela notícia de hoje. A Bíblia fala que o Senhor nos acrescentaria filhos e os nossos filhos seriam como flechas, né? Que assim vai ser a tua família, filhos como flecha. Falar sobre oração para mim é algo muito íntimo, assim, porque eu cresci numa casa de um pai que ora, de uma mãe que ora, né? Os meus pais lideraram uma reunião de oração, um culto da manhã, 6 horas da manhã, todos os dias, por mais de uma década e meia. Então eu cresci
ali no meio de uma cultura de oração, né? De pessoas que o útero era o joelho. Então, quando eles se dobravam ali, eles geravam um novo tempo, né? E então eu cresci nesse movimento. Anos depois, eu comecei a liderar um movimento no Brasil, que é um movimento internacional chamado The Call, que é um movimento de oração, que lotava estádios para orar. Fiz isso por um tempo. E depois disso, grande parte de tudo que a gente faz hoje, o sentido maior é oração. E o que eu aprendi primeiro foi que a gente nunca deve ir a um lugar onde a nossa oração não foi primeiro. A oração sempre deve chegar primeiro. Então, nunca vá no lugar onde a sua oração não foi primeiro. E nessa comunhão, nessa cultura de oração, eu comecei a mergulhar na vida do maior mestre, né? O mestre dos mestres, Jesus, né? E um dia eu deparei com um versículo lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: certo dia Jesus orando em determinado lugar, e quando ele terminou de orar, um dos seus discípulos chegou até ele e disse: Senhor, nos ensina a orar. E quando eu li isso, esse negócio saltou meu coração, porque eu percebi algo. Cara, imagina um dia com Jesus. Você acorda de manhã, ali, imagina o café da manhã ali, João conversando com Pedro, dizendo: cara, ontem 5.000 pessoas comeram com 5 pães e 2 peixes. Imagina o que vai acontecer hoje. Cegos vendo, coxos andando, a glória do Senhor se manifestando de uma maneira constante, Jesus andando sobre as águas. Mas agora os discípulos pedem uma coisa para Jesus: nos ensine a orar. Nos ensine a orar. Senhor, nos ensine a orar. Eles poderiam ter pedido: nos ensine a curar os enfermos, nos ensine a andar sobre as águas, nos ensine a multiplicar pão. Mas a vida de oração de Jesus era algo tão cativante, era algo tão real e tão poderoso, que os discípulos entenderam que a fonte de todo aquele poder que gerava milagres, gerava uma operação sobrenatural, vinha desse núcleo central de oração. Você observa na Bíblia várias vezes, né, Nicolas, que o Senhor, depois de ter feito milagres, se ausentou, saía para esse tempo de oração. Então, a vida de oração de Jesus era algo genuíno. Jesus responde esse pedido de uma... Se vocês querem orar, vou dar uma estrutura de oração para vocês. E ele dá a oração do Pai Nosso. Ele fala: ore dessa maneira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. E tem muita gente que acha que essa oração é uma oração para ser repetida, né? É uma oração para ficar ali repetindo ela. Mas, na verdade, Jesus estava construindo um modelo de oração. Jesus estava construindo assim um caminho de uma oração eficaz. Porque se você pegar, se você for ler Tiago capítulo 4, se não me engano, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: que existem orações que não são respondidas, porque a gente pede mal, por isso Deus não nos dá. Mas agora Deus dá um modelo de uma oração, cara, que é para ser uma estrutura de uma oração respondida. Eu não sei a maioria, mas eu acho que a grande maioria quer suas orações não respondidas, suas orações respondidas, né? E Jesus agora constrói essa estrutura dessa oração respondida, cara. Dessa oração para ser respondida, ou dessa estrutura de uma oração eficaz. E ele começa dizendo assim: olha, se você for orar, começa com o entendimento que você tem um Pai. Pai nosso. Pai nosso. Pai. E aí esse capítulo me faz lembrar Romanos capítulo 8. Que diz que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de moderação, né? E ele fala também que Romanos 8, 15, 16 fala que ele nos adotou. Que agora Deus nos deu um espírito de adoção. Que agora nós podemos chamar Deus de Pai. Abba, Pai. Agora, para a gente entender o que é adoção, porque não sei se você era assim, eu cresci numa casa que meus irmãos eram tudo muito zoador, né? Então, na verdade, eu sou cercado de gente zoadora, né? Uhum. E uma das maneiras que as pessoas ficavam zoando as outras lá atrás era bem assim: cara, o irmão mais velho chegava pro irmão mais novo e falava: você é adotado. Tua mãe, né? O teu pai, eu sei que o papai te achou lá no lixo, né? Era desse jeito. Então, uma maneira de zoar era falar que era adotado, né? E aqui o texto está dizendo o quê? Cara, vocês foram adotados. Será que isso é menor? Ser adotado é algo menor? Cara, para a gente entender um texto bíblico, uma coisa que precisa compreender é o contexto superior, posterior e entender o contexto histórico. E Roma, Paulo está escrevendo aos Romanos, em Roma tinha uma prática muito interessante que chamava dias lústricos ou dias de consagração. Como é que funcionava? Até o 9º dia de idade de uma criança, a criança ela não tinha nome.
Então, a mãe colocava, depois do 9º dia, colocava a criança no chão em frente ao pai, e o pai decidia se aquela criança era filho dele ou não. Então, ele tinha o poder de decidir, é filho? Não, eu não quero ele. Tanto que as crianças deficientes em Roma antiga era jogada na rua. Grande parte dos orfanatos que foram abertos em Roma foram abertos por cristãos do primeiro século. E aí foi criada uma cultura em Roma que é uma cultura de adoção de filhos deficientes pelos cristãos. E os mais fortes eram adotados até por imperadores, para você ter uma noção. Otávio Augusto, que era ele era filho adotivo de Júlio César. Então, a adoção na cultura romana era mais ou menos assim. Se eu escolho alguém, aquele meu filho nunca mais vai deixar de ser meu filho. Então, se eu falar, você é meu filho. Então, a adoção era algo muito mais forte do que filhos biológicos. Então, quando o Paulo está dizendo aqui, ó, Deus adotou vocês, ele está dizendo, cara, você não vai deixar de ser filho nunca mais. Então, há uma compreensão. Quando você entra diante do Pai para orar, você tem que perceber que ele é o Pai. Ele é um Pai, cara. Então, a estrutura de oração começa com o entendimento. Cara, Deus é meu Pai. Ele é algo próximo. Eu estava agora voltando de uma viagem esse final de semana. Estava andando em Guarulhos, puxando a mala. Aí alguém veio gritando para mim. Gustavo Paiva! Gustavo Paiva! Era um cara que estava indo para a missão. Aí, quando ele me chamou de Gustavo Paiva, eu saquei o quê? Que ele não era meu amigo. Porque o cara me chamou de Gustavo Paiva. Se me chama de Gustavo, tá mais próximo. Me chama de Guga, é muito mais próximo. Mas meus filhos dentro de casa nunca me chamaram de Gustavo Paiva. Meus filhos sempre falam, papai, pai. Então, o que Deus está nos ensinando aqui, cara? Que a oração não é algo distante, é algo perto. É algo próximo. Agora, o que a gente tem que sacar? Que nenhuma oração começa ou deve começar no nível individual. Ele está dizendo, Pai nosso. Pai nosso. O Pai é nosso, cara. O Pai não é meu. O Pai é nosso. É para todos. Sabe, a igreja ocidental, cara, modelou muito o evangelho, a minha história, o meu chamado, o meu ministério. Mas eu estou crendo, cara, por uma geração que está orando por algo maior do que si. Está dizendo, Pai, sabe, orações que são tão grandes que não podem ser respondidas no nível individual. Amém. Orações tão grandes que falam, Senhor, aviva essa nação. Senhor, aviva a minha cidade. Amém. Sabe, orações que vão ser respondidas no nível coletivo. Que no nível pessoal a gente nunca vai conseguir viver. Por isso eu amei esse negócio que você está fazendo, porque são pessoas de várias tribos diferentes cristãs, Sim. gente de tudo que é lugar, se juntando com um propósito, dizer Pai Nosso, sabe? O Pai é nosso. E ele continua dizendo que está no céu. Então a estrutura de oração começa com Pai, que é nosso, que agora está no céu. Agora, quando Jesus está dizendo aqui Pai que está no céu, ele não está dizendo de distância, ele está dizendo de posição. A gente precisa entender uma coisa, Nicolas. O Pai que está no céu não é um entendimento que Deus está distante da gente. É porque ele está tão mais elevado. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, na verdade capítulo 2, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E aqui entra uma chave. Eu acho que é uma chave extremamente interessante para as orações. Nós precisamos entender que nós manifestamos o reino que nós temos mais consciência. O reino que nós temos mais consciência é o reino que nós manifestamos. Se a gente não tem uma céu, se a gente não tem uma consciência que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, a gente vai viver, cara, debaixo de orações que são orações de gritos de problemas. Só problemas vindo para Deus. A gente não está trazendo uma realidade do céu para a terra. A gente está levando uma realidade da terra para o céu. Então, por exemplo, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 conta a história de um homem da terra que foi para o céu. Né? Isaías chega diante do trono de Deus e fala, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro em meio a um povo de impuros lábios. Ele tinha razão, ele morava em meio a um povo de impuros lábios. Esse era o relato do homem da terra no céu. A terra está cheia de homens de impuros lábios. O versículo seguinte diz que os anjos olhavam um para os outros e diziam, toda a terra está cheia da glória de Deus. Pô, quem está certo? O cara que está dizendo a terra está cheia de homens de impuros lábios ou o cara do céu dizendo para a terra está cheia da glória de Deus? Certamente, cara. É um relato diferente do céu para a terra. Então, quando Deus está falando bem assim, quando Jesus está falando assim, olha, que está no céu, ele está dizendo, cara, ore a partir de uma posição. Declare a partir do céu. Sabe, muitas vezes nós vamos gritar a partir da terra, mas nós temos que gritar a partir do céu. Está entendendo? O que eu acho, cara, é que muitas vezes nós estamos subjugados a uma realidade da terra, não a uma realidade do céu. E profetizar a partir do céu é uma coisa maravilhosa, porque a gente olha um vale de ossos secos e a gente vê um exército. Sim. A gente vê o caos e a gente está dizendo, não, o Senhor tem uma palavra para esse lugar de caos. Isso é ver a partir do céu. O mundo espiritual,
Tem muita gente vendo a gente aqui e talvez isso aqui se torne mais claro. A Bíblia fala que existem 3 céus. O primeiro céu, que é esse céu que a gente vê. O segundo céu, que é o céu onde há guerras espirituais, né? A Bíblia fala que Deus mandou a palavra para Daniel e o príncipe da Pérsia, esse ser espiritual, segurou as palavras para que não chegassem em Daniel, onde há batalhas espirituais. Existe o terceiro céu, que o apóstolo Paulo disse que conheceu um homem que foi lá, né? Que é onde está o trono de Deus. Então, se a gente vive da terra para os céus, o primeiro céu está sobre a gente, céus de guerras espirituais, de tristeza, angústias. Está tudo sobre a gente. Mas se a gente vive do céu para a terra, angústia, tribulação, potestades, principados, está abaixo da gente. Então a gente está confessando o céu para a terra. A gente está vivendo debaixo de uma atmosfera que é uma atmosfera totalmente diferente. E o que eu saco muitas vezes é que as pessoas não entendem o plano de Deus no meio do caos. Assim. Muitas vezes, para a gente não entender o plano de Deus, a gente defende o engano. Pedro, posso Pedro, ele, se você quiser me interromper, pode me interromper a qualquer hora, tá, Nicolas? Não. Pode tocar aí. Tá. O Pedro, Jesus está indo para a cruz, né? Aí Pedro vira para Jesus e fala assim, não vai para a cruz. Cara, tu não pode ir para a cruz. É uma coisa boa para falar para um amigo, né? Não morre, né? Aí Jesus olha para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás. Porque você só pensa nas coisas dos homens. Ele tinha uma consciência terrena. E era a tamanha consciência terrena de Pedro que atraiu uma atmosfera maligna ao redor dele. Você só pensa nas coisas dos homens. Então, o que eu percebo? Porque muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus, a gente defende o engano. Às vezes as coisas parecem que estão piorando, mas existe uma mão de Deus, um caminho de Deus no meio todo aquele caos. E a gente está dizendo, cadê Deus? Véio? Deus sempre esteve ali. Né? E muitas vezes as coisas ficam difíceis para gerar uma igreja forte, gerar um povo forte. Né? Então a gente precisa ter consciência do céu. E Jesus continua ensinando, dizendo, santificado seja o teu nome. Pô, vamos lá, o nome de Jesus precisa, o nome de Deus precisa ser santificado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, santificado, o nome santificado é um nome separado, é um nome temido, é um nome santo. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículo 9, que Deus exaltou na mais alta posição, dando a ele um nome que está acima de todo nome que se nomeia. Ele diz que o Pai deu um nome que está acima de todo nome que se nomeia. O texto bíblico também diz que Yeshua e nenhum outro nome é a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome passará de pais a filhos, enquanto o sol durar e os homens serão abençoados nele. Deus deu para Jesus um nome mais alto de todos os nomes, um nome santificado. Então a gente precisa entender que o nome de Deus, cara, quando a gente está orando, a gente tem uma situação difícil, a gente coloca o nome de Jesus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus vai na frente. Vamos lá, quem pode tocar no nome do Senhor? As pessoas me mandam muitas palavras, né? Muitas delas são testemunhos, são sonhos terríveis, assim. Ah, seus filhos morrem, seus filhos não sei o quê, um monte de coisa trágica, né? E eu falo, santificado é o nome de Jesus sobre os meus filhos. Amém. Santificado é o nome de Jesus na casa. O nome não dormirá o guarda de Israel. Santificado é o nome de Jesus sobre o Brasil. Santificado é o nome do Senhor sobre as portas e as entradas do Brasil. E ele continua dizendo, a gente esquece, né, que o nome de Jesus tem poder, né? O nome dele. A gente esquece, o nome dele tem poder. Hoje, né, fazendo um breve comentário aqui, hoje, né, eu postei tudo, né, que serei pai. E aí, na curiosidade, né, vendo pessoas me clicando ali, me marcando em várias coisas, tinha uns perfis, né, uns perfis de esquerda, e me atacando, nos comentários, fazendo comentários que eles, se fosse o contrário, eles estariam dizendo que eu sou intolerante, que eu sou preconceituoso, etc. E aí eu olhei aquilo assim, na hora eu já orei, né, em mente, eu falei, Senhor, guarda, né, meu filho ou minha filha, né, guarda minha família, porque eu sei, né, que tudo isso, não eu digo de um espectro político, mas eu digo não somente, mas digo no campo espiritual, tudo que o diabo mais odeia é a formação de uma família. Tudo que ele mais odeia, porque nós somos imagem, né, e semelhança de Jesus, e quando você tem um filho, você está criando mais um, que é imagem e semelhança dele. É mais uma pessoa que pode ser luz para esse mundo, é mais uma pessoa que pode falar do evangelho, é mais uma pessoa, né, que vai poder fazer o que os anjos não podem fazer, o que ninguém mais pode fazer, a não sermos nós, que é levar boas novas. Então, eu sei que eles ficam enfurecidos, mas eu também tenho, graças a Deus, sempre tive essa certeza muito tranquila de quando eu consagro algo para Cristo, né?
e também quando eu coloco o nome de Jesus ali como proteção, meu amigo, não tem outro nome para poder chegar por cima. Não tem. É igual uma estaca ali, ó, colocou, não vai sair, né? Então, só comentando que, assim, coincidentemente, eu fiz isso hoje, né? Por conta das circunstâncias aí. E você tem, mas você matou a charada. Quando você bota o nome de Jesus, para alguém tocar em você, tem que passar pelo nome dele. A gente está do lado do mais forte. Eu cresci numa quadra aqui em Brasília, que era uma quadra de gangue, né? Tinha muitas brigas e tal. E, e era uma questão de sobrevivência, sabe? Eu não tinha escolha. Ou eu brigava, ou eu morria, né? Sim. Mas é engraçado, eu tinha um amigo que ele era um defensor meu. Ele era um cara, um judoca, desse tamanho assim. E eu sabia que estava do lado dele, eu não ia tomar uma sova. Então, quando Sim. começava, eu ia pro lado dele, entende? E é mais ou menos isso. A gente está do lado Também mais. era assim também. Sempre fui pequenininho. Você é alto, pô. Eu sempre fui pequenininho, eu sempre tinha amizade com gente maior que eu. Que qualquer coisa eu tava... Corria pro lado. Lógico. Mas é isso, cara. Deus deu um nome. A Bíblia fala que ele expôs principados e potestades publicamente, triunfando sobre eles no Amém. Calvário. Sabe, Jesus ri do seu alto trono dos seus inimigos. Sabe, a gente tem um Deus vitorioso. Uma coisa que a gente precisa entender é que a gente não luta pela vitória, a gente luta a partir da vitória. Cristo já venceu. A gente está no lugar que o nome dele é santo, é santificado. Então, a nossa oração não é uma oração de um pedinte, a nossa oração é uma oração de um herdeiro. O pedinte pede, o herdeiro pega. A gente precisa entender que a gente herdou a conquista do Senhor. E ele vai continuar dizendo, ó, venha a nós o teu reino. Quando ele está dizendo, venha a nós o teu reino, ele está falando do evangelho efetivo agora. O reino de Deus sem doença? Não. Então venha a nós o teu reino. Venha a nós, se manifeste o reino dele agora. Seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Ele continua dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é nosso. E aqui eu quero só ressaltar um negócio, cara, nessa estrutura de oração. É que muitas vezes nós estamos fazendo orações pessoais. Agora nós precisamos começar a fazer orações ousadas. De pão para todos, de pão para todos, de pão para nós. Que seja repartido entre todos, sabe? Eu tenho visto que a vida de algumas pessoas é um pão. O pão nosso, não um pão pessoal. Não tem servido só para si. Tem servido para ser repartido. Porque no reino de Deus, a multiplicação vem quando a gente parte. Quando a gente parte, a gente não está diminuindo, a gente está multiplicando. A gente parte um pão, a coisa cresce. Imagina assim, Deus chamou a gente, cara, para ter um pão que reparte, para uma vida que é repartida, para uma história que é compartilhada. Imagino você em tantos lugares aí de embate, de combate. Uma das coisas que eu percebi que a mão do Senhor está sobre você é porque debaixo de todos esses embates, você sai ileso, cara. Sai com a alma transbordando. É um sinal de uma proteção de Eu Deus, fico em sabe? paz, cara. Isso é muito legal, pastor. É muito legal. Eu lembro que no dia, né, que eu já fiz vários, obviamente, discursos fortes assim, mas teve um dia em específico que meu pastor me mandou uma mensagem e falou: pô, Nicolas, eu acordei aqui de madrugada, cara, assim, meu coração tava tão baqueado, assim, porque tá vendo o tanto de ataque que você tá sofrendo e tal, tudo mais, parará, pororô. Eu acordei e falei assim, mas eu tô de boa, pastor. Assim, eu acordei e falei, eu tô tranquilo. Não é óbvio, né, que a gente não sente as coisas, né? Porque muitas vezes a nossa família é afetada, né? A nossa liberdade, a nossa privacidade, né? E as palavras, né, muitas das vezes elas são injustas, né? Muitas das vezes, essa semana mesmo, aconteceu da mídia inteira divulgar algo que eu não falei, assim. Um cara tava falando, era a voz de outro deputado e colocaram como se fosse eu. E assim, é impressionante como eles fazem isso só para poder, né, ganhar ali mais engajamento, né, com o meu nome, enfim. Mas assim, todas as vezes, em todos os embates, né, e parece que tem muito mais tempo de político, mas eu tenho só 2 anos e meio de político, né? Parece que tem muito mais por conta das várias batalhas, mas assim, eu nunca deitei e não consegui dormir, sabe? Eu nunca saí daquilo dali e fiquei assim baqueado. Pelo contrário, eu tenho uma certeza tão grande, Deus me dá uma paz tão grande, que assim, quando eu termino de falar, assim, pode até ter, obviamente, né, um frio na barriga ali, porque se perder o frio na barriga também perde a graça, Hum. mas na hora que eu tô falando ali, desaparece tudo, sabe? Porque realmente é uma convicção muito grande do que você está fazendo, né? O guerreiro, eu tenho certeza que quando vai para a batalha, dá um frio na barriga, mas quando ele está lutando ali, meu amigo, ele está fazendo o que ele foi feito para fazer, sabe? E essa paz, ela realmente, ela assim, excede todo o entendimento, que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Muita gente fala comigo assim, não, Nicolas, mas deve ser pesado, deve ser isso, deve ser aquilo.
Cara, eu acho assim que eu sinto outras coisas, sabe? Eu acho que a guerra é espiritual, eu acho que a guerra é contra mim mesmo, né? Das nossas falhas, dos nossos pecados, é a minha grande batalha. Mas a guerra que tem contra humanos, assim, eu olho e falo, eu sei de onde vem isso, sabe? Eu sei que quando eu falo, uma última vez que eu coloquei, apontei o dedo e falei, olha, não vão ser a voz de vocês que vão calar a igreja, sabe? As portas do inferno não vão Né? prevalecer, sabe? Eu vi a cara do deputado na hora, assim, ele ficou tipo assim, ele ficou atônito, sabe? Porque os caras, eles sabem que eu não tô lutando ali só com a minha voz, sabe? Eles sabem que tem alguma coisa diferente, sabe? Eles sabem que há algo ali que não é porque eu tenho seguidor, sabe? Não é porque eu me acho bonito, não. É porque há algo diferente, sabe? E esse algo eu sei que é o Espírito Santo. E eu sempre peço, pastor, eu sempre peço assim, Senhor, quando eu estiver batalhando, quando eu estiver falando, quando eu estiver fazendo qualquer coisa, que as pessoas vejam o Espírito Santo através de mim, sabe? Eu jamais quero um dia ser igual a Sansão, né? Que saiu para a batalha e o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Esse é o nosso maior medo. Esse é o maior medo do cristão. Então, eu faço isso, sabe? Eu experimento disso. De saber que quando você está batalhando ali, você não tá sozinho, né? Mas eu acho isso, assim, um respaldo de Deus sobre você, porque e sobre todos aqueles que entram em batalhas duras, né? Que é essa proteção, né? Essa proteção do Senhor. E isso não significa que a gente não saia sem marcas, né? A gente sai Com com marcas, certeza. mas a gente sai com marcas de uma luta em nome de um nome maior. É mais ou menos assim. Eu vejo muita gente tentando poupar a vida, sabe? Tentando se livrar de batalhas, de guerras. A gente vive esse evangelho. Parte do evangelho que tem sido ensinado no Brasil tem sido um evangelho de poupar. Eu não acredito nisso, cara. Eu acredito que nós somos chamados para se entregar. Amém. Imagina assim, você vai na casa da tua avó materna, chega na casa da tua avó materna, tem uma cristaleira na casa da tua avó materna. Aí tá lá e a sua avó materna te leva, mostra a cristaleira. Fala, tá vendo essa cristaleira, meu filho? Tem aqui 120 anos. Olha lá os copos. Nunca foram usados. Aí, legal, vó. Aí você vai na casa da sua avó paterna. Chega lá, tem uma xícara toda quebrada, sem alça, com a boca toda comida. Aí você fala assim, vó, joga esse negócio fora. Ela, não, não, não. Isso sobreviveu ao teu pai, teu tio, tua tia, teu irmão e você. Qual que tem mais sentido? Uma cristaleira que nunca foi tocada ou um copo? Qual cumpriu o propósito? Um copo todo quebrado. Cara, por mais que esteja todo quebrado, ele cumpriu o propósito dele. Paulo falava, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Sabe, muitas vezes a gente está tentando poupar a vida e fugindo do propósito. A gente tem que entender que a nossa vida foi feita para ser entregue, para Amém. ser sacrificada por algo maior, né? O Salmo 23 começa com uma ovelha que deita em verdes pastos e termina dizendo que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que traz uma ovelha para dentro de casa? Uma ovelha só vem para dentro de casa quando ela vira comida. Então a gente começa deitando em vez de espaço e termina virando comida mesmo, entende? Sacrificando. Uma ovelha tem que começar com ovelha e terminar como cordeiro. O final da nossa vida é eu me sacrifiquei. É tão lindo isso, cara, que quando Jesus ressuscita dos mortos e vai atravessa a parede, né? E entra para aquela reunião lá com os discípulos veem Jesus, mas tem um cara que não está lá, né? Tomé não está lá, né? Aí Tomé, não pode ficar nisso não, só se eu ver e tocar. Aí Jesus aparece para Tomé, Jesus lida com a incredulidade de Tomé de uma maneira maravilhosa, ele estende a mão, pode tocar. E o que ele toca? As marcas dos cravos. A gente tem que entender uma coisa, aquele corpo era um corpo glorificado. E o que estava lá? A marca da entrega, do sacrifício. A marca daquilo que foi o amor por outros. Eu tenho certeza, cara, que uma das coisas que vai subir no nosso corpo glorificado é as marcas da nossa entrega pelo Senhor. Cara. A Tá aqui. marca é o sinal do cumprimento do propósito. É isso. É isso. Porque, cara, se a gente não tem uma marca na carne, de um sacrifício, de uma entrega, não é genuíno. Cara. A gente começa, ó, a vida mais ou menos é dividida em 4 camadas: amor, o desejo, amor, aliança e sacrifício. O teu desejo tem que virar amor, o teu amor tem que virar uma aliança, e a aliança tem que se tornar sacrificial. Se a gente não completa esse ciclo, né? Então a gente está vivendo muitas vezes num evangelho que nego ensina, que só apresenta desejo. Não, cara, tem que sacrificar. Existe um sacrifício verdadeiro para uma expressão genuína de fé. E Deus não vai poupar a nossa vida. Sabe, Deus vai entregar a nossa vida por algo. Deus quer que a gente se entregue por algo maior, né? Você pega os cristãos do primeiro século, todos eles morreram, foram entregues por algo maior. Mas a esperança que a gente tem, se é apenas para esse mundo,
como diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Agora, quando a gente tem a consciência do céu, a gente está dizendo que vem o céu para a terra, que o reino do Senhor venha e que o pão seja repartido, seja nosso. E aí ele fala, perdoa as nossas dívidas. Ele fala sobre arrependimento. E aqui entra um negócio. Eu acho que a gente precisa entender que arrependimento não é um jogo de culpa e vergonha. Arrependimento é uma sensibilidade ao coração de Deus. Sabe, eu tenho tanta sensibilidade ao coração de Deus que agora a minha sensibilidade ao coração de Deus gera o quê? Gera um entendimento que eu não estou a fim de ferir Deus. Cara, eu quero cumprir o propósito dele. É um estilo de vida de arrependimento que tira essas bases malignas. E ele termina dizendo, não me deixe cair em tentação. E deixa eu só encerrar com isso, que isso aqui eu acho que é a parte mais legal, cara. A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 4, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe, não cair em tentação é ser humilde. Cara. E humildade, segundo o Lewis, C.S. Lewis diz que humildade não é pensar menos de si, né? Mas é pensar menos em si. Então, a gente não pensa de menos de quem nós somos, mas nós pensamos menos em nós. Eu me lembro quando eu estava orando, em 98, cara. Em 98, tinha um pastor muito famoso no Brasil que tinha acabado de cair em pecado, assim, um pecado moral. Era um cara que tinha uma voz, assim, bizarra no Brasil. Estava falando para todo mundo. E eu me lembro que eu estava num hotel em São Paulo. Eu estava andando, estava começando a minha carreira assim, ministerial, a minha jornada ministerial. Eu estava andando de um lado para o outro, assustado, né, cara? Pô, se esse cara caiu, eu sou presa fácil. E orando assim, andando no hotel, dizendo, Senhor, não me deixa cair, não me deixa cair. Senhor, não me deixa cair, não me deixa cair em tentação. Não me deixa cair em tentação. Aí Deus falou assim, Guga, ajoelha. Aí eu ajoelhei. Aí ele falou assim, Guga, deita. Aí eu deitei no chão. Aí ele me disse, pede para alguém te derrubar. Aí eu, não tem como, Deus, estou deitado. Aí ele me disse, ninguém derruba um homem prostrado. Ninguém derruba alguém numa posição de entrega. Então, quando a gente fala livra-nos da tentação, livra-nos do mal, nós estamos dizendo, cara, não me deixe cair em tentação, deita no chão, se prostra aos pés do Senhor, se entrega a Ele. Sabe, um joelho dobrado contém a mudança do mundo, um joelho dobrado contém a substância para mudar qualquer realidade. E eu creio que essa oração do Pai Nosso, cara, é a oração que Jesus ensinou duas orações. Jesus fez duas orações que são assim poderosas. Primeiro é essa do Pai Nosso e segundo a oração de João 17, né, que fala sobre a oração sacerdotal de Jesus, que ele fala sobre unidade. Mas ele termina dizendo: livra-nos do mal, livra-nos do mal. Então a minha oração hoje pelo Brasil é: livra-nos do mal. Minha oração hoje pela nossa nação. Senhor, o Senhor é um Deus que está no céu. O Senhor é um Pai presente. Essa tem sido a minha oração nesses últimos tempos. O Senhor é um Pai nosso. O Senhor está no céu. Existe uma verdade do céu para a terra. O Senhor nos entregou essa verdade. Agora livra-nos do mal. Nos ensina a abraçar uma vida de livramentos. Eu creio que é isso, cara, que Deus está nos chamando para viver nesse tempo. Livrar uma geração do mal. E eu percebo algo, encerrando, que tem muita gente me perguntando nesse tempo. Cara, mas minhas orações não estão sendo respondidas, cara. Eu oro tanto, minhas orações não são respondidas. E eu aprendi uma coisa, que nem sempre as orações foram feitas para ser respondidas de uma maneira imediata. Um dia Jesus enviou os discípulos dele para curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos. Os discípulos dele foram e oraram para uma menina, e a menina não foi curada, cara. O menino caía no chão, ficava ali endemoniado, aí eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí o pai do menino virou para Jesus e falou assim: já que você pode fazer alguma coisa? Aí Jesus foi lá e expulsou. Aí os caras voltaram para Jesus e disseram: Jesus, pô, a gente tentou, meio que a gente está na tua palavra, mas a tua palavra parece que não funcionou. E aí? Aí Jesus dá uma lição a eles: olha, essa casa só sai com jejum e oração. Olha que interessante isso. Existem orações que são respondidas imediatamente. As orações respondidas imediatamente nos dão fé. Mas as orações não respondidas imediatamente nos dão um caráter de fé. O que os discípulos fizeram? Eles voltaram para Jesus. E quando eles voltaram para Jesus, eles encontraram uma revelação nova de Jesus. Muitas vezes a gente ora e as coisas não acontecem. O que Jesus quer nos ensinar? Jesus quer nos ensinar ou quer nos entregar um caráter de fé. Então, não significa que ele não vai responder. Significa que ele está construindo algo em nós que é muito maior. Então, quero encorajar a gente permanecer em oração.
permanecer, sabe? Porque muitas vezes não vai ser uma resposta imediata, mas vai ser um caráter de fé sendo construído em nós. E um povo de fé vai se levantar nessa nação através dos joelhos dobrados e do clamor dos lábios, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode puxar a oração aí, pastor. Vou fechar meu microfone aqui e vamos orar. Pai, nós oramos agora na autoridade do nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, para que a tua presença venha encher as casas, os lares de todos aqueles que estão ouvindo agora. Nós oramos, Senhor, pelo espírito de cura. Nós oramos agora, Senhor, para que a tua presença primeiramente entre, trazendo o teu reino às famílias. Famílias que estão sofrendo agora divórcio, que estão na beira do divórcio. Que o Senhor possa agora trazer reconciliação. Senhor, pessoas que estão agora nesse exato momento, Senhor, vendo essa live com pensamentos suicidas. Eu vejo claramente, sabe, uma menina trancada no quarto, pensando com pensamentos de morte. Senhor, eu repreendo esse pensamento de morte no nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor, para que a vida encontre essa menina agora, Jesus. Nós oramos agora, Senhor, para aqueles que estão atravessando doenças, que essas doenças saiam agora. Doença no sangue, nos ouvidos, doença, Deus, de poder que vem através de esclerose. Eu vejo Deus curando uma pessoa de esclerose. Senhor, toca essa vida agora, no nome de Jesus. Senhor, todos os movimentos que foram perdidos por acidentes, que voltem agora ao funcionamento no nome de Jesus. Eu oro pelo teu poder, vindo, Deus de poder, sobre os olhos. Uma pessoa que está com dificuldade de lacrimejar os olhos. Senhor, eu oro agora para que haja cura no nome de Jesus. Eu oro por essa atmosfera do reino de Deus, que venha a nós o teu reino. Que pessoas sejam curadas agora, onde elas estão. No nome de Jesus, doença nos ossos, no sangue, nos ouvidos, na mente, no coração, doenças nas pernas. No nome de Jesus, que sai agora, no nome de Jesus. Venha a nós o teu reino. Senhor, eu também oro agora pela nossa nação. Nós oramos pelo Brasil. Senhor, desde as décadas passadas, o Senhor vem declarando que essa nação seria um celeiro de avivamento para as nações. Que essa nação seria um celeiro de missões, de missionários para o mundo. E nós cremos na tua palavra. Nós cremos que o Senhor nos chamou o Brasil para um avivamento e uma reforma. E nós estamos no meio, Deus de poder, de um romper novo. Não são, Deus de poder, os dias que nós desejamos, mas são os dias em que o Senhor não perdeu o controle. Por isso eu oro agora, na autoridade do nome de Jesus, que haja um poço de justiça brotando na nossa nação, que haja céus de justiça rompendo na nossa nação, que o poder do Senhor, o cetro de impiedade que há sobre essa terra seja quebrado. Senhor, nós oramos para que teu Espírito flua de uma maneira tão poderosa no Brasil, que nós venhamos ver uma geração de avivamento e reforma. Nós oramos por um levantar de uma igreja tão poderosa, Senhor, que foi encontrada no lugar da brecha em oração. E nesse lugar de oração veio ecoar a voz de transformação. Que no nome de Jesus, Pai, que o Brasil seja conhecido como terra de avivamento, o lugar onde o Senhor está. Que o Brasil venha a ser visto pelas nações e visto por nós como um lugar de transformação de povos. Senhor, nós oramos pelas nossas famílias. Nós oramos, eu vejo um movimento de Deus, eu quero profetizar esse movimento agora. Um movimento vindo do Senhor para escolas e universidades. Um movimento de nascimento de escolas e universidades. Senhor, eu vejo esse movimento, Senhor, no meio educacional. Eu profetizo junto com os meus irmãos agora o nascimento de escolas e universidades do reino, onde a mentalidade dos céus será estabelecida em crianças, em adolescentes e em jovens, onde pessoas extremamente criativas terão espaços para construir ideias, uma lei de proteção à propriedade intelectual sendo estabelecida no Brasil. Eu vejo esse movimento inovador de escolas e universidades crescendo no Brasil agora. Senhor, nós declaramos esse movimento de escolas e universidades. No nome de Jesus, levanta pedagogos, levanta empresários, levanta líderes, levanta acadêmicos, que tem uma mentalidade de reino para quebrar a continuidade do mal e levantar escolas do reino de Deus e universidades que irão inspirar novos líderes. No nome de Jesus Cristo, Pai. Aumenta a tua presença agora sobre as famílias. Nós abençoamos o Brasil como terra de avivamento, como lugar celeiro de missões, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Senhor, eu vejo esse movimento de coragem, sabe, esse movimento de coragem se levantando, de homens que vão se posicionar em coragem pelas verdades do teu reino. Jesus levanta homens corajosos
para se posicionar pelo teu reino para essa nação, no nome de Jesus. Aumenta a tua presença sobre o Brasil, Jesus. Aumenta a tua presença, Senhor. Pai, que comece um avivamento no meio das crianças do Brasil. Senhor, um avivamento tão forte, Senhor, que há crianças que irão viver a realidade do teu reino, que irão abraçar os princípios do teu reino, mesmo sem saber o que é o teu reino. Nós oramos por uma geração vindo aí, uma geração tão apaixonada pela presença de Deus e pelos princípios do reino, pela pureza, que irá impactar as nações, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oro por uma geração protegida, assim como o Senhor protegeu Moisés, Senhor. Que mesmo na casa da filha de Faraó estava protegido. Senhor, mesmo nos lugares escuros e obscuros, o Senhor gere proteção às nossas crianças. No nome de Jesus. Oramos por uma voz da igreja, de uma igreja equilibrada, uma igreja forte. Uma igreja cheia da autoridade do Senhor. No nome de Jesus, aumenta a tua presença, Senhor. De ousadia, dê ousadia ao teu povo. Nós oramos, Senhor, hoje, a oração do Pai Nosso, que diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos devido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu tenho que fazer a pergunta aqui, né, que eu estou fazendo para todos, que é um momento, né, uma oração que foi inesquecível para a sua vida, né, uma oração onde fez toda a diferença e que você não esquece. Se o senhor puder compartilhar isso aí conosco. Agora, eu tenho algumas, mas eu vou contar uma que eu contei hoje no culto. Eu me lembro, eu tinha acabado de expulso da igreja, né? E eu fui numa igreja, as pessoas não estavam entendendo muito bem a minha vida. Eu estava começando a ter encontros com o Espírito Santo e o pastor me mandou embora. E eu estava meio perdido, assim, né? Sem saber para onde ir. E tinha um cara que veio pregar em Brasília, que ele era um capelão da Casa Branca, chamado Larry Lee. E aí juntou milhares de pessoas numa Assembleia de Deus para ver esse cara pregar. E eu me lembro que eu estava lá no meio da multidão. E ele disse o seguinte naquela noite: hoje Deus está te chamando para você fazer uma oração ousada. A oração mais ousada que você já fez na sua vida. Mas depois dessa oração, Deus não vai respeitar mais os seus hábitos alimentares. Deus não vai respeitar mais o seu sono. Deus não vai respeitar mais as suas escolhas. Deus agora vai ser o dono de tudo. Amém. Se realmente você quer isso, levante a sua mão e faça. Eu me lembro no meio daquela multidão inteira, eu levantei a minha mão e disse assim a Deus: Deus, se o Senhor vai fazer algo nessa nação, me usa. Se o Senhor vai explodir um avivamento nessa nação, eu quero estar no meio. Nem que eu seja o faxineiro desse avivamento. Nem que eu seja o cara que carregue as tralhas do avivamento, mas não me deixe de fora. Não me deixe de fora do que o Senhor vai fazer. O Senhor sabe que eu não tenho nem lugar para ir, mas eu encontrei o Senhor. E eu faço uma oração ousada hoje aqui. Eu não quero a minha vida, me manda para os lugares mais difíceis do mundo. Eu quero, se for preciso, morrer por ti. Eu não tenho mais minha vida por preciosa. Eu só quero uma coisa: contemplar o Senhor. Me usa. Aí Deus pegou um guri lá, cara, que tinha sido expulso numa igreja. E hoje eu começo a ver, sabe, que aquela oração foi tão simples, nada eloquente, nada bonito, mas veio de um coração puro, cara. Acho que foi aquela oração que me impulsionou para o ministério. Amém. Naquela fria. Glória a Deus. Orações ousadas, né? Que a gente ora e fala assim: meu Deus do céu, que eu acabei de orar. Mas glória a Deus por essas orações, né? Pastor, muito obrigado. Eu sempre aprendo muito com o senhor, né? Para quem não conhece aí também, né? O pastor Guga. Eu aconselho, né, a seguir
Não para simplesmente ter seguidor, não, mas para você ter uma pessoa boa, né, na rede social. Hoje, nossa rede social, tudo que a gente passa, né, infelizmente, é tanta porcaria, tanta falta de esperança, tanta notícia ruim, e ter alguém, né, que tem um relacionamento com Cristo aí na sua rede social, porque a rede social é algo incrível, né, algo incrível. Quando, né, num domingo à noite, a gente colocaria 26, 30 mil pessoas, né, aqui para poder orar, né, pelo país. Nós estamos fazendo isso já tem 16 dias, né? Não teve nenhum dia que deu menos de 100 mil pessoas passando aqui por essa live, né? Então, a gente precisa crer que tudo tem um propósito. E se uma pessoa aqui entendeu o que foi dito aqui hoje, né? Orou talvez pela primeira vez, foi curado pela primeira vez, já valeu a pena, né? Pastorzão, mais uma vez aí, obrigado. Que Deus te abençoe. E amanhã nós estamos aqui 22 horas, pontualmente. Valeu, Nicolas. Amo você. Um Amém. beijo. Tamo junto, pastorzão. Valeu. Deus Amém. abençoe. Valeu.